Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nós estaremos falando nessa videoaula, sobre a política interna do segundo reinado aqui no Brasil, tá? Então estaremos falando sobre o governo de Dom Pedro II. Lembrando que a gente finalizou, com os regentes, falamos sobre as revoltas, que ocorreram aí. E agora vamos estar falando sobre a política interna do segundo reinado. Numa próxima aula eu venho falando sobre a política externa, tá bom? De Dom Pedro II. Aqui eu coloquei nesse slide para vocês alguns dos assuntos que nós iremos tratar nessa videoaula, tá bom? Começando aqui com a consolidação do Estado e finalizando, tá? Com a industrialização do Brasil, ou mais especificamente aqui na região sudeste. Ok, bora lá então, O primeiro tópico a gente vai falar sobre a consolidação do Estado, Como foi que o Estado ele conseguiu se consolidar? Isso se deu muito por conta do Partido Conservador, tá, gente? Não sei se vocês se lembram que o último regente aqui do Brasil, ele era conservador e ele acabou conseguindo, centralizar todos os poderes na sua mão, conter as revoltas que estava tendo durante aquele período, exceto, a Guerra dos Farrapos, e junto com o Partido Liberal, eles conseguiram, criar o golpe da maioridade e entregaram o poder para Dom Pedro II. Isso fez com que o nosso país, ele ficasse, totalmente unificado na mão de uma única pessoa. Então, graças, a esse regresso conservador que a gente teve durante esse período, acabou consolidando o poder de Dom Pedro II, tá? Aqui no Brasil, Dom Pedro II, pela nossa Constituição, a Constituição que Dom Pedro I ele tinha feito, a nossa primeira Constituição brasileira, ela vai ter algumas coisinhas assim um pouco diferenciado, Porque Dom Pedro II, aqui no Brasil, era dividido em 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. Então, o nosso imperador, ele tinha também, o poder, além do executivo, ele também tinha o poder moderador. E aqui no Brasil, no ano de 1847, vai acabar tendo uma coisinha chamado, parlamentarismo às avessas. Eu gostei bastante desse slide aqui porque ele consegue explicar bem, o porquê às avessas. Não sei se vocês conseguem observar, lá na Inglaterra, o parlamentarismo, ele de fato, quem comanda. O rei, tem até uma frase dizendo que o rei reina, mas ele não governa, porque quem governa são os parlamentares, na presença do primeiro-ministro, que são eleições que elegem os parlamentares, tá bom? E esses parlamentares são os que escolhem o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro, de fato, é quem governa, a Inglaterra. Eu já tinha até explicado um pouco para vocês sobre o parlamentarismo, lá na Inglaterra, como foi que surgiu com João sem Terra, e assim por diante, junto lá com a Magna Carta. Aqui no Brasil é um pouco diferente, porque aqui quem acaba nomeando, o primeiro-ministro e nomeando também os parlamentares, nesse caso seria o imperador. Então, o imperador aqui, ele de fato, ele reina e ele governa e ele ainda, influencia essas eleições. Então, é ele quem nomeia o primeiro-ministro e ele também pode retirar esse primeiro-ministro do poder. Se caso esse primeiro-ministro, ele não, vamos dizer assim, obedecer às ordens de Dom Pedro I. E ele que é o responsável, tá bom, gente? De influenciar as eleições do parlamento, tá bom? Lembrando que, claro que tinha as eleições, mas as eleições, elas eram de forma indiretas, tá bom? E tinham um voto censitário. Ou seja, tá? Para ficar de uma maneira mais simples aí para vocês. Então, o governo ele tinha um grande peso no processo eleitoral, o que garantia sempre a sua vitória. Por essa razão, a prática parlamentar no Brasil monárquico foi chamada de parlamentarismo às avessas, tá bom?
A interferência do monarca era constante e normalmente a composição do ministério influenciava as eleições para a Câmara dos Deputados. Ou seja, ou o ministério estava de acordo com Dom Pedro II, ou nesse caso não existiria ministério. Poderiam ser exonerados, poderiam ser retirados dos seus cargos e novas pessoas a serem eleitas. Tá bom, gente? Vamos aqui então para o segundo tópico, tá? O segundo tópico nós vamos falar sobre os dois partidos, né, que tinha no Brasil durante esse período, que era o Partido Conservador e o Liberal, tá? Eu peguei essa charge aqui, gente, que eu achei que foi, assim, esplêndida, tá? Porque quando a gente fala em Partido Liberal e Conservador, a gente pode até pensar que pode haver muita diferença entre eles, mas isso não ocorria aqui no Brasil, tá bom? Porque eles eram, em grande parte, proprietários rurais escravocratas. Então, por esse motivo, eles não queriam mudar de forma alguma, tá bom? A ordem social que existia aqui no Brasil, né? Eles também queriam continuar, tá? Com o trabalho escravo. E eles muito menos queriam mexer nas grandes propriedades, pelo contrário, eles queriam continuar sendo agroexportador. Então, por isso que eu peguei essa charge aqui, que eu achei bastante interessante, né, que por mais que fosse Partido Liberal e Conservador, mas nada mais era do que um casamento entre si, tá? Qual era a diferença, né, para falar assim, nossa, mas se eram as mesmas características, então para que criar dois partidos, né? Eles tinham uma diferença básica, tá bom, turma? O conservador, que nem você já consegue até observar aqui que tá na figura aqui do, vamos dizer assim, masculino, né? Achei bem interessante essa charge. Ela queria que a autoridade, tá bom? Ela fosse totalmente centralizada na figura do imperador. Enquanto os liberais, eles queriam que esse poder, tá, fosse dividido entre os poderes locais. Então, um queria centralizar e o outro queria fragmentar. Mas de resto, não tinha diferença nenhuma, tá bom, gente? Bora aqui então falar sobre o ciclo econômico, tá bom? Não sei se vocês já conseguem imaginar, né, o que a gente já vai falar, mas seria o ciclo do café, tá? Já citamos aí, né, durante as aulas, o ciclo do açúcar, né? A gente já falou, ou melhor, do pau-brasil, do açúcar, do ouro, e vamos agora falar sobre o café, tá bom? Atribuiu-se a Francisco de Melo Palheta a introdução no estado do Pará, tá bom? As primeiras sementes de café, que rapidamente tornou-se um produto bastante consumido, não só aqui no Brasil, mas fora dele também, tá? No ano de 1760, no século XVIII, tá? O café vai acabar chegando no Rio de Janeiro. E aí vai acabar sendo encontrada muitas hortas e pomares com a produção de café. Eles vão começar a observar o quê? Que o café ele vai acabar se adaptando bem na região que a gente conhece aí, tá bom? No Vale do Paraíba. Mas quando é que vai surgir esse café no Vale do Paraíba, tá bom? No início do século XIX. Então, ele vai sair do Rio de Janeiro, vai atingir parte de Minas Gerais, mas, sobretudo, gente, vai chegar aqui em São Paulo, tá bom? Nesse período inicial, utilizava-se muita mão de obra escrava, lembrando, africana, tá bom? Trazido diretamente da África ou comprada de regiões, tá? Principalmente da região Nordeste, até porque o açúcar, né? Claro que ainda se tinha a produção do açúcar, mas como estava diminuindo, então tinha esse excedente, tá? De mão de obra escrava aí, e eles acabaram vendendo, né, essa mão de obra escrava para a região sudeste, ok? Uma coisa que eu já queria citar para vocês é que vai chegar um período da história aí, tá bom? Que na metade do século XIX, o café, ele vai deixar o Vale do Paraíba e ele vai acabar indo para a região oeste paulista, tá bom? Então, ele vai acabar até chegando ao sul do Espírito Santo. A partir desse momento, tá? Por que vai ter essa locomoção? Durante aquele período, nessas regiões mais antigas, predominava uma
técnica de agricultura bastante rudimentar e faziam com que essas terras, com muito tempo de utilização, acabassem ficando inférteis e por esse motivo acabou se expandindo para a região oeste, tá? A partir desse momento vai acabar se intensificando a ocupação dessa região, principalmente a região que a gente conhece lá de Campinas, tá? Aqui interior de São Paulo. Por que essa região ela vai se adaptar tão bem? Porque ela contava com um solo avermelhado, o que a gente conhece mais popularmente como a terra roxa, tá? E aí, a partir desse momento, a gente consegue observar que quando acaba se passando, né, a metade do século XIX, vai ser quando vai vir também os imigrantes. E isso vai fazer com que o café ele acabe, vamos dizer assim, tendo uma maior produção e até hoje o Brasil é um grande exportador de café, tá? É claro que o café a gente vai falar muito ao longo do reinado de Dom Pedro II, ok? Vamos aqui então. Já que a gente falou sobre os escravos africanos, né? Uma coisa que eu queria citar bem para vocês é que o tráfico de escravos, ele sempre foi uma prática comum, né? Que ocorria lá no próprio continente africano. Eles mesmos capturavam tribos inimigas e faziam esse comércio. E os portugueses, eles começaram a comprar esses negros, tá bom? Começaram a introduzir essa mão de obra aqui no Brasil a partir do momento quando foi se plantar as primeiras mudas de cana-de-açúcar. E desde então, né, a gente diz que desde o Brasil colônia até o ano de 1888, sempre se utilizou a mão de obra escrava aqui no nosso território, tá? Eu peguei essa imagem aqui para vocês que eu achei bastante interessante, porque aqui tem algumas, ou melhor, algumas não, né? Temos as leis, tá? Que tiveram como característica da liberdade aqui para os negros, tá bom? A primeira lei de 1831 é chamada de Lei de Barbacena, tá? Ela tinha como principal característica acabar com a abolição do tráfico de escravos africanos. Mas por que a gente fala que essa lei é uma lei para inglês ver? Porque acabou-se, vamos dizendo assim, foi uma lei que foi criada, mas ela acabou não sendo cumprida. Até porque durante esse período, vai ser o período que vai ser da regência, e nunca que os regentes, eles iam, vamos dizer assim, abrir mão, né, desse tráfico de escravos. Até porque no Brasil tinha uma característica, né, tinha uma ideia muito forte, que eles achavam que se a gente abrisse mão dos escravos, que a economia brasileira, ela iria quebrar, tá? Então, para vocês verem aí a importância desses escravos dentro do nosso território, tá bom? Temos aqui a Lei Eusébio de Queiroz, que ela tinha como principal característica proibir o tráfico, tá bom? Dos africanos que vinham do continente, tá bom? Africano, e que viessem em direção ao Brasil. Essa lei, ela só vai ser, de fato, concretizada muito porque no ano de 1845, a Inglaterra ela vai aprovar uma lei chamada Bill Arbiden, em que ela autorizava, tá bom, tipo assim, aprisionar os navios brasileiros que saíam, tá, do continente africano, trazendo, né, esses escravos aqui para o nosso continente americano, tá bom? Aqui temos outras leis, tá? Que nem dá para vocês observarem, mas eu queria, né, exemplificar, caracterizar mais essas duas aí, ok? Eu peguei aqui alguns personagens para vocês que eu achei bastante interessante, que temos aqui o José do Patrocínio, que foi um dos principais abolicionistas que tivemos aqui no Brasil. Temos o Barão de Cotegipe, tá? Esse barão aqui, ele vai acabar criando essa lei que a gente vai ser chamada de lei do sexagenário, tá bom? Que libertava os escravos a partir de 65 anos. Isso quando os escravos chegavam nessa idade, tá bom? E temos aqui esse personagem, tá? Que é o Eusébio de Queiroz, que seria, né, o responsável por essa lei aqui de 1850, tá bom?
Falando em escravo, falando em segundo reinado, não tem como a gente deixar de falar sobre os imigrantes, né? Que nem eu citei para vocês, os imigrantes, eles vão ser um dos bastante responsáveis aí, né? Por esse trabalho no Oeste Paulista, principalmente aí, tá? Por qual motivo esses imigrantes vão acabar chegando ao nosso território, tá? Primeiramente, estava todo mundo observando que, por conta dessas campanhas abolicionistas, que ia chegar um momento em que esses escravos, eles iam acabar sendo libertados. E muitos desses fazendeiros acabaram, né, tentando trazer mão de obra de outras regiões. E aqui no Brasil, como a gente tinha um número muito grande, né, de negros e mulatos, alguns historiadores acreditam, né, que uma das preferências dessas mão de obra dos imigrantes europeus era também um motivo de embranquecer o nosso país, tá? Então, por que contratar a mão desses africanos, né? Sendo que a gente pode contratar mão de obra barata lá na Europa e ainda de quebra tentar embranquecer o nosso país. Então, por esse motivo, tá bom? Um senador chamado Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, ele vai ser um dos primeiros, né, fazendeiros aí a financiar essa imigração europeia para as fazendas de café, tá? E ele vai acabar criando uma coisinha chamada sistema de parceria. O que seria esse sistema de parceria? Era o seguinte, o imigrante, ele entrava com o trabalho, tá? E o fazendeiro, ele entrava com a terra e os equipamentos. Era como se fosse tipo uma sociedade. E quando fosse ao término da colheita, né, lembrando que esse migrante ele ia plantar, ia esperar esse café crescer, colher. A partir do momento quando houver essa colheita, tá bom? Esse produto, ele deveria ser dividido em proporções previamente estabelecidas entre os fazendeiros e os imigrantes, tá? Então, se fosse meio a meio, isso tinha que ser combinado antes. Se fosse 60-40, tinha que ser combinado antes. Se fosse 30-70, tinha que ser combinado. E aí, depois, né, dessa divisão, esse imigrante, ele seria o responsável por fazer o pagamento de todas aquelas dívidas que ele teve com os fazendeiros. Então, passagem de navio, tá? Alimentação, instrumentos de trabalho, né, vestimento e entre outras coisas. Resultado, esses imigrantes começaram a observar que o que eles conseguiam ganhar não chegava nem a pagar a dívida que eles tinham com esses fazendeiros. E por esse motivo, né, o sistema de parceria acabou não dando muito certo. Até porque quando muitos desses relatos acabaram chegando na Europa, muitos acabaram falando que estavam vivendo em situação escrava aqui no Brasil, né, que eles vieram, estavam morando em senzala, que eles não tinham qualquer tipo de participação, muitos sofriam até castigos físicos. Então isso acabou fazendo até com que os imigrantes não quisessem vir para o nosso país, tá bom? Mas isso vai mudar no ano de 1870, tá? Porque o governo brasileiro vai acabar, né, meio que intervindo aí. E ele vai acabar criando um sistema que a gente vai falar, que vai ser assim o seguinte, era uma parceria, tá? Que o imigrante, ele vai vir, tá, ao Brasil, e todas as suas despesas, quem vai bancar vai ser o governo brasileiro. Então, esse cara ele vai chegar aqui no nosso território sem qualquer tipo de dívida. Ele vai ficar numa casa de imigrantes e ali ele vai receber as propostas de trabalho, tá bom? Dos fazendeiros. E o que esses fazendeiros eles vão oferecer para esses migrantes? Um salário fixo, né? E uma bonificação no final da colheita. Então, olha, você trabalha para mim, eu vou te pagar tanto por mês, tá? Então, a partir desse momento, esses imigrantes acabaram vendo uma forma, vamos dizer assim, mais benéfica para eles. E até os próprios fazendeiros começaram a observar, né, que esse sistema de se utilizar mão de obra assalariada acabava compensando muito mais do que a escrava, porque ele dava um salário fixo, mas não tinha que ser responsável por alimentação, por vestimenta, cuidados médicos e nem se preocupar, né, daquele imigrante ele fugir ou não da sua fazenda. Porque se fugisse, não tem problema, eu posso contratar outra mão de obra,
tá bom? Aqui eu peguei um gráfico para vocês que eu achei bastante interessante, que pega desde o ano de 1808, que vai ser quando a família real portuguesa ela chega aqui no Brasil, até em meados de 1970, tá bom? E aqui tem uma porcentagem dos grupos que vieram para o território brasileiro, que nem vocês podem observar aí, né, de grande parte veio de portuguesas, mas desses imigrantes que vieram trabalhar nessas fazendas eram principalmente de italianos, tá bom? Teve uma videoaula que eu gravei, está aqui no meu canal, e eu falei para vocês sobre... Ai, meu Deus do céu, fugiu o assunto. Ah, tá. Eu falei sobre a unificação italiana, né? E um dos motivos desses italianos eles acabarem vindo aqui, né, para o Brasil, vai ser muito por conta da situação precária que eles estavam vivendo, principalmente após essa unificação, tá? Então vai ser um momento aí que vai vir bastante italianos, que nem a gente também consegue observar aqui, tá, de alemães e japoneses. Vai vir mais depois, né, no período que a gente vai chamar de República Brasileira. Ok, temos aqui espanhóis e temos aqui outros grupos também, tá? Entre esses outros grupos, a gente pode colocar aqui coreanos, a gente pode colocar também libaneses, podemos colocar sírios e entre outras nacionalidades aqui também, tá? Vamos aqui então finalizar o nosso assunto, lembrando que estamos falando sobre a política interna, tá bom? Depois, numa próxima aula, eu venho falando sobre a política externa. Eu peguei essa imagem aí desse personagem bastante importante aqui no Brasil, que foi o Irineu Evangelista de Souza, né? Porque eu deixei em destaque esse personagem aí para vocês. Ele vai ser um dos responsáveis, tá bom? Por criar essa industrialização aqui no nosso território, tá bom? Os empreendimentos de Mauá, ele era conhecido, tá bom? Primeiramente como Barão e depois ele acabou tendo o título, tá? De Visconde de Mauá. E ele acabou se destacando muito na construção de ferrovias aqui do nosso território. Não só de ferrovias, tá, gente? Mas ele tinha estaleiro, ele tinha banco, ele foi até um dos responsáveis por criar a iluminação pública no Rio de Janeiro, ele foi o primeiro a trazer o telégrafo, tá bom? Então, assim, esse cara ele investiu em muita industrialização e muito desenvolvimento, tá bom? Aqui no nosso território. Claro que ele acabou entrando em falência no ano de 1875. Porque, gente, vamos parar para pensar, você só investe. Só que ele não tinha incentivo, principalmente, tá, do governo. Alguns historiadores até acreditam que Dom Pedro II, ele tinha raiva do Barão de Mauá, né, do Visconde de Mauá. E também por ele ser um cara que gostava muito de arriscar, muito desses empreendimentos, né, sendo investido, mas sem qualquer tipo de garantia, sem qualquer tipo de segurança, acabou fazendo com que ele entrasse em falência, tá bom? Mas como que toda essa industrialização aqui no Brasil, claro que quando eu falo industrialização aqui no Brasil, eu tô focando mais na região sudeste, tá? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais aí, que a gente pega. Por qual motivo isso daí vai ser possível, essa industrialização? Por mais que eu tenha contado sobre o fracasso, né, de Irineu Evangelista de Souza, teve uma coisinha criada aqui no Brasil, chamado Tarifa Alves Branco. O que foi essa Tarifa Alves Branco, tá? Ela tinha como objetivo taxar os produtos vindo, né, de outros países em 30%. Por que acabaram taxando esses produtos aí? Era uma forma, né, que a gente vai dizer protecionista e tinha como objetivo, né, proteger as produções que estavam começando a se iniciar aqui no nosso território, aqui no Brasil. Isso vai ser bastante interessante,
Porque quem é que vai ser um dos responsáveis por essa industrialização? Vão ser os próprios fazendeiros. Claro que quando você anda aqui no interior, principalmente de São Paulo, né, você sabia que aquela cidadezinha, ela era uma cidadezinha bastante, vamos dizer assim, adiantada para sua época, quando tinha uma linha férreo, né? Até porque esses grandes fazendeiros, eles produziam café, mas de que forma eles iam escoar, né? Um dos motivos até deles incentivarem tanto a criação dessas linhas férreas vai ser muito para transportar esse café. Gente, parem para pensar. Antigamente, quando não se tinha as linhas férreas, imagine você pegar aquelas sacas e sacas de café, colocar em burrinhos, tá? Que os burrinhos eram que conseguiam descer né? Até quando a gente vai para a praia, a gente diz, nós vamos descer, né, a serra. Então, eles eram os únicos que conseguiam descer e subir a serra. Mas vocês já imaginaram quanto de tempo se demorava para você poder sair de São Paulo para chegar até a cidade de Santos, até você conseguir embarcar esse café? Que nem a gente sabe que na região da serra é uma região muito úmida. Molhou aquele café, mofou aquele café, já era, você não consegue mais vender, você perde aquele produto. Já imaginou se um burrinho acaba quebrando uma pata? Gente, cada burrinho conseguia transportar em torno de 6 sacas de café a pulso. Meu, um burrinho morreu. Como é que você ia conseguir carregar essas 6 sacas? Você tinha que deixar para trás. Além disso, você tinha que contratar pessoas para guiar esses burrinhos também. Então, assim, era um empreendimento que acabava se não ganhando muito. Então, todo esse investimento na industrialização era até por benefício próprio também, tá? Algumas das estações aí que se destacaram muito vai ser a Estação da Luz, que era aonde se saíam, né, grande parte dessas sacas de café, não só a Estação da Luz, mas também lá de Paranapiacaba, que nem alguns alunos já tiveram a oportunidade de conhecer a cidade de Paranapiacaba, né? Então, de lá saíam-se essas sacas de café e era levado para Santos, que eram embarcados nos navios e levados, né, para os Estados Unidos e para algumas regiões aí da Europa. Então, por esse motivo, essa industrialização, ela não vai ser algo assim pensando no benefício da população. Não, é pensando em benefício próprio, tá? Claro que durante esse período, principalmente início do século XX, né, que vai ser o período que eu já citei para vocês, que é Belle Époque, que eu já tinha até explicado para vocês durante uma videoaula, quando a gente estava falando, né, durante o período chamado Paz Armada, era muito comum nesse período as pessoas elas quererem mostrar toda a sua ostentação. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Então essas linhas férreas, essas estações, né, totalmente aí, vamos dizer assim, bem construída, bastante detalhada, cheia de arte, era uma forma de mostrar, né, a sua ostentação. Hoje o que a gente conhece como Museu do Café lá em Santos, né, que lá era onde era a bolsa de valores do café. Gente, você entra ali dentro daquele prédio, até por fora mesmo você vê a ostentação, né, do café. O que o café não representava aqui no Brasil? Antigamente, a Avenida Paulista, né, que a gente conhece ali como sendo o centro econômico de São Paulo, ali era cheio de casas de fazendeiros, né, donos de fazendas de café. Sendo que até hoje o Brasil ele é um grande produtor ainda de café, né? É muito comum você chegar nessas fazendas aí do interior e você ainda ver plantação de café, tá? Claro que se fosse para eu falar sobre a importância aqui do café, eu poderia ficar aí brincando, né? Gravar mais umas 2, 3 videoaulas, porque o que seria do Brasil se não fosse o café? Claro que uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, que durante o segundo reinado, o café ele vai ser bastante importante, mas não podemos esquecer que tivemos outros produtos também que ajudaram a nossa economia, tá bom? Que nem eu citei para vocês aí, temos além do café, né? Pegando esse tópico aqui que são outros produtos. Além do café,
Ainda continuamos com a produção do açúcar, tá bom? Que era o nosso segundo produto mais exportado durante o segundo reinado. Além disso, não podemos esquecer do algodão, tá? Que os Estados Unidos vai acabar comprando da gente, né? Principalmente durante o período da Guerra de Secessão, ok? A gente também não pode esquecer que aqui no Brasil também tivemos o ciclo da borracha, né? Até por conta do surto, né, da segunda revolução industrial lá na Inglaterra, a borracha ela vai ser um produto bastante procurado, bastante consumido. Claro que o ciclo dela vai ser muito rápido, mas mesmo assim não podemos esquecer da sua importância, né? Também tivemos aí, né, couros e peles, que vai beneficiar principalmente a região sul, né, que vai trazer uma renda bastante significativa para aquela região. Também não podemos esquecer que o Brasil, ele exportava também bastante cacau. Gente, quem é que não gosta de chocolate, né? Quem é que não gosta de cacau? Até porque cacau é sua matéria-prima. Além disso, tá bom? A gente também exportava o que a gente conhece como fumo, tá? E além disso, erva mate. Então, assim, o café, ele vai ter um peso bastante significativo na economia brasileira, mas também não podemos esquecer, tá, os outros produtos aí que contribuíram para a nossa economia. Além disso, fora a própria industrialização, né, o começo, né, esse incentivo de se produzir produtos nacionais. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário que eu estarei respondendo. E se gostou do vídeo, deixa um like, tá bom? Beijo, turma. Até uma próxima videoaula.